E foi interessante porque a gente também observou esses problemas em empresas que estão fazendo o mesmo movimento, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. Trabalhar os dados é um fator extremamente relevante e que vai trazer sempre muita assertividade, né? À medida em que os clientes fazem o uso desses MCPs, a gente começa a entender claramente qual é a dor, o que ele precisa, quais são as situações que ele vive no dia a dia da empresa e que ele precisa de ajuda para resolver. This is Growthaholics. Tudo bem, pessoal? Aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O tema que todo mundo fala e a gente fala bastante é inteligência artificial. A gente já falou sobre impacto social e tudo mais, mas hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho muito interessante, que é o que os produtos e como os produtos estão mudando, e como que a gente se adapta e como que a gente surfa nessa onda. E, obviamente, a gente precisa falar com quem está na crista da onda, experimentando, testando, e por isso eu trouxe o Jason aqui, que é o CTO da Conta Simples, que vai falar com a gente sobre um projeto, mas também muito aprendizado aí da carreira dele. E eu te agradeço, Jason, já te dando boas-vindas aqui ao Growthaholics. Obrigado pelo convite, Pedro. Temos muita coisa interessante para conversar aqui hoje. Então, Jason, para a gente começar aqui, nossos ouvintes estão em tudo que é lugar, do Brasil e do mundo. Conta para eles um pouquinho sobre o Jason, um pouquinho sobre a Conta Simples, né? Que é uma fintech aí super legal no ecossistema brasileiro. Show de bola, vamos lá. Bom, eu sou CTO da Conta Simples, eu estou na indústria há mais de 22 anos, no backbone financeiro, então já passei por inúmeras empresas do setor financeiro. Eu sou formado em computação, com mestrado também na área e recentemente fiz uma especialização em liderança em tecnologia no MIT. E estou aqui liderando, né, esse movimento transformacional na Conta Simples, o que a gente está fazendo, um movimento de construção de um banco agêntico, né? Então eu estou liderando esse processo todo lá. A Conta Simples é uma empresa que opera no setor de gestão de despesas corporativas, apoiando os times financeiros e, né, focado no segmento de B2B. E, enfim, esse é o nosso desafio, que é justamente fazer o financeiro ser muito mais produtivo, é trazer a era mais produtiva para o financeiro, e essa é a missão que eu estou incumbido lá na Conta Simples. Muito legal. Eu quero sugar aqui o teu cérebro, a tua experiência, Jason, porque eu quero entrar nesse case, né? O que você está fazendo na prática, mas antes eu queria dar um step back aqui, quando a gente fala de coisas agênticas, eu estou fazendo um banco agêntico, estou fazendo um workflow agêntico, ou qualquer coisa agêntico, o que isso significa na prática aqui para quem está nos ouvindo? O que é algo agêntico? O que é algo agêntico? Bom, é uma ótima pergunta. Na prática é você ter um sistema, né, baseado na inteligência artificial em que ele executa tarefas em nome do humano, né? O que não significa que ele faz tudo por conta própria. Perfeito. O humano precisa realmente estar no loop, né? Então, um sistema agêntico é aquele que executa inúmeras tarefas, especialmente as repetitivas, salvando o tempo do humano e usando o humano para tomada de decisão nos pontos críticos, né? Então, é o que a gente costuma ouvir muito aí na indústria sobre os guardrails, né? Então, um agente, ele opera em volta de um conjunto de proteções, né? E é onde o humano, obviamente, ele está inserido. Então, de forma muito bem resumida, essa é a tese de uma solução agêntica, né? É um software com inteligência artificial que opera em nome do humano, mas sempre tendo o humano no loop. E quando você transporta isso para um banco, né? Para um banco agêntico, o que significa na prática? Entendendo até que o público, né? O que a gente fala no jargão o ICP, mas o público-alvo aí da Conta Simples é o pequeno, médio, né? O empreendedor. O que significa e como que ele cumpre com isso que você acabou de dizer na prática? Poxa, ótima pergunta. Bom, primeiro que nós somos um banco, a gente lida com dinheiro. Então, logo, quando a gente começa a trazer essa temática do agente no setor financeiro, tem uma questão de confiança, né? Poxa, mas e um agente, ele vai realmente fazer uma operação segura? O que acontece se o agente cometer um erro? Essa né? é a dúvida número um. Essa é a dúvida número um. Então, quando você tem um agente operando com atividades mais simples, por exemplo, escrevendo um texto, um artigo, é mais fácil você corrigir, mas
no financeiro, um erro de um agente significa prejuízo, né? Então, a gente leva, obviamente, isso muito a sério e o que significa especialmente olhando para o nosso cliente, é um cliente que tem inúmeras tarefas, muitas tarefas manuais, repetitivas. Então, o primeiro aspecto que a gente observa é isso. Como que o agente pode eliminar um conjunto grande de tarefas repetitivas do cliente, antes mesmo de mexer efetivamente lá no dinheiro, né? Então, você pega, por exemplo, o nosso cliente, ele é um cliente que tem que fazer inúmeras conferências de despesa, de comprovantes, no fechamento mensal, né? Então, a gente desenvolve um conjunto de funcionalidades agênticas para justamente otimizar essas tarefas repetitivas. Aquelas tarefas acessórias extremamente burocráticas e que tomam tempo. Exatamente, essas em primeiro plano. Só que ainda assim, o agente ele precisa ter um conjunto de guarda-reios, né? Ele precisa observar uma política que a própria empresa determina, ele precisa ter uma alçada de aprovação, que tipo de decisão ele pode tomar, né? Ele precisa ser auditável, ele precisa ser reversível, eu tenho que ter condição de reverter caso alguma coisa aconteça, e é um loop, né? Então, toda vez que acontece um erro, por exemplo, esse erro ele volta como um aprendizado, né? E aí, do ponto de vista agêntico, à medida que você está trazendo esse aprendizado para a gente, ele não tende a errar da próxima vez. E muito diferente do humano, que a gente sabe muito bem que o humano comete erros inúmeras vezes, até repetidas vezes, da mesma coisa, né? Quando você tem um processo que é completamente manual. Então, toda essa stack a gente precisa observar quando a gente se propõe a construir uma solução agêntica no setor financeiro, né? Então, é um conjunto grande de guarda-reios e salvando o tempo, né, das pessoas, mas tendo as pessoas no centro para tomar as decisões quando o agente passa por uma decisão, ou melhor, quando ele extrapola uma política, por exemplo. Você não pode fazer um pagamento acima de R$1.000, por exemplo. Qualquer pagamento acima de R$1.000, eu preciso de uma aprovação humana, né? Eu preciso ter o humano no loop. Então, é isso. Acho que o grande ponto está nesse conjunto de regras que a gente precisa observar, né? Humano no loop, você tem que ser auditável, né? Se é possível você auditar a ação do agente, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, precisa ser reversível, né? Então precisa ter esse conjunto de guarda-reios. Então, é isso que a gente tem visto na prática. Perfeito. Eu vou fazer um parênteses nerd aqui, porque eu preciso explorar alguns termos técnicos aqui contigo para a gente entrar um pouco mais em negócio, e eu quero explorar também como que se enxerga o futuro aí do SaaS e como que a gente lida com tudo isso. Mas tem 3 letrinhas aí que eu agora como usuário, quando eu vejo que o produto tal tem um MCP, eu falo, opa, eu quero esse. E muitas vezes ele é o fiel da balança para eu decidir se eu começo a utilizar um produto. Por quê? Porque a minha interface hoje é muito mais, eu entro na minha ferramenta de IA, eu converso com ela e a minha ferramenta de IA acessa, né, os diversos produtos que eu assino ou que eu tenho. E a minha dúvida aqui para você, para a gente esclarecer, porque você lançou aqui um servidor MCP, né, por conta simples. Qual que é a diferença? Porque a gente fala de APIs e tudo mais há muitos anos. Qual a diferença entre o MCP e uma API? Por que a gente usa um, quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro? Uma ótima pergunta e essa foi uma das nossas maiores discussões na Conta Simples, né? Especialmente quando começou aí essa onda avassaladora de soluções em cima de AI, né? Bom, acho que eu vou chegar na diferença entre as duas, mas eu gostaria de te dar um contexto maior, que é o seguinte. O MCP, no fim das contas, ele é uma forma da gente expor funcionalidades em uma linguagem agêntica, né? Ela tem uma semântica. Diferente de uma API, que ela é muito mais binária, certo? É uma funcionalidade que você expõe, e aí do outro lado você tem uma integração, um sistema que conversa, né, com essa API. No caso de uma linguagem agêntica, você precisa ter uma semântica, né? O agente precisa compreender o que significa aquela funcionalidade que está sendo exposta, né? Então você tem que... você precisa declarar qual é a semântica da funcionalidade, quais são os erros previstos, né? De modo em que, no momento que o agente, no momento em que um assistente de AI está interagindo com o seu MCP, ele consiga compreender o que aquele conjunto de MCPs faz de uma forma contextual, de uma forma semântica, para poder te entregar uma resposta adequada, né? E assim, acho que a gente está falando aqui da diferença entre API e MCPs, mas na minha visão, na nossa visão, né, o MCP ele trouxe uma capacidade
muito grande para a indústria, para ajudar a resolver uma dificuldade que a indústria viveu já durante muitos anos, que é você conseguir abraçar a maior parte possível dos seus usuários com uma boa interface, né, usuário. Então, a gente passou anos tentando construir uma interface gráfica, uma interface usuário que pudesse resolver o problema do cliente da melhor forma possível, com o menor número de cliques possível, né? Só que é muito difícil você conseguir abraçar todo mundo. Praticamente impossível, né? É muito difícil. E aí, quando você vai para o setor de B2B, que é o nosso caso, que são empresas, cada empresa tem o seu jeito de operar, cada empresa tem as suas convenções, os seus processos, é ainda mais complexo. E com o advento do MCP, você expondo a sua funcionalidade para o cliente, ele pode construir a sua jornada do jeito que ele bem entender. Então, você passa a ter uma altíssima personalização, né? E aí a gente acredita muito que o modelo, como a gente vê hoje, os aplicativos bancários, os sistemas bancários, né, o Internet Banking, essas aplicações, elas vão se tornar irrelevantes com o tempo. Porque a tendência que a gente tem visto, até existem estudos do Gartner que mostram isso, né? Que vai existir uma migração da usabilidade do usuário para o cliente, né, para o assistente de AI. Então, ele vai promptar com o assistente de AI e ele vai resolver. Que é o que eu acabei de dizer que eu faço todo dia. Exatamente, foi o que a gente fez. A gente decidiu fazer esse movimento. A gente foi a primeira fintech da América Latina a fazer esse movimento de expor as nossas funcionalidades via MCP. E os nossos clientes, então, começaram a fazer uso desses MCPs para resolver o seu dia a dia. Nós tivemos mais de 900 empresas na fila de espera para poder começar a fazer o uso desse produto logo no lançamento, ali no mês de abril. E, puxa, tem sido incrível, porque à medida em que os clientes fazem o uso desses MCPs, a gente começa a entender claramente qual é a dor, o que ele precisa, quais são as situações que ele vive no dia a dia da empresa e que ele precisa de ajuda para resolver. E eu acho maravilhoso isso, né, Jason? Porque sempre quando a gente pensa em UX e tudo mais, a gente tem duas formas de descobrir o que o cliente de fato quer ou de fato que ele vai usar. Ou eu pergunto para o cliente, falo, o que você quer? Ou eu observo como ele se comporta, onde ele clica, onde ele vai. Só que agora tem uma forma que é muito melhor. Ele literalmente olha para o sistema e fala, o que eu preciso agora é isso. Exatamente. Né? Isso muda completamente até a tua curva de aprendizado e a tomada de decisão em relação ao que você vai fazer, né, daqui para frente. Exatamente. E tem uma questão que é super importante para quem constrói produtos, né? Especialmente produtos digitais. Uma vez que você consegue compreender as dores que os clientes estão tentando resolver, você tem uma massa de similaridades de demandas e você faz o que com isso? Você cria uma evolução de produto. Perfeito. Então, isso virou para a gente uma esteira de ideias, uma esteira de features que resolvem problemas reais. O que você já aprendeu, Jason? Você já colocou, desde abril que você está testando, né? Dá uns exemplos aí de insights que você já tirou, ajustes que você já fez. Olha, eu posso contar, eu posso até derivar um pouco mais para o lado técnico aqui. Acho que os principais aprendizados para nós foram mais na linha do aspecto técnico, né? Perfeito. E foi interessante porque a gente também observou esses problemas em empresas que estão fazendo o mesmo movimento, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. E um primeiro problema que a gente identificou foi, por exemplo, quando a gente opera com empresas grandes, que têm grandes volumes transacionais, o agente ele precisa conversar com os MCPs para trabalhar os dados, né? Então, quando você tem uma volumetria muito grande de dados, o agente, se você não deixar ele muito orientado, que ele precisa, por exemplo, fazer uma paginação e consultar vários dados na sequência, ele pode se perder no contexto do dado. Então, isso já pressupõe uma evolução tecnológica, que é a seguinte: eu tenho que permitir que o agente converse com um MCP que já esteja preparado, né, para lidar com informações, por exemplo, agrupadas, ou dados segmentados, já pré-calculados, né? Então, a gente passa a ter uma necessidade de uma construção semântica, inclusive dos dados. Olha que interessante. Porque, do contrário, se você não trabalhar bem essa fronteira, o agente ele se perde. Ele não vai ter a resposta. Ele não vai ter uma resposta coerente, né? Então, esse foi o primeiro grande aprendizado técnico que a gente teve. E que, obviamente, se a gente não tomar as devidas precauções com isso, a gente pode informar algo errado para o cliente. E não é o que a gente quer, né? Então, como a gente observa, a gente monitora, a gente entende, está próximo do cliente, entende a usabilidade de tudo, a gente criou uma forma de tratar esse problema, mas isso ainda está em evolução. O próprio protocolo MCP ele está em evolução, né? Muito em breve a gente deve
receber features no protocolo para você fazer streaming de dados, por exemplo, que ajuda a resolver esse tipo de problema. Mas está muito claro para a gente que trabalhar os dados é um fator extremamente relevante e que vai trazer sempre muita assertividade, né? E especialmente o nosso cliente, porque ele trabalha com dados, né? Então, imagina, eu quero saber, meu cliente quer saber, por exemplo, qual foi, quem são os meus usuários, os meus funcionários que ainda não emitiram comprovantes das despesas? Ou qual foi o volume de despesa esse mês que nós gastamos com SaaS? Sabe? Então, tem inúmeras perguntas que são agrupamentos de informação. E aí você precisa dar essa semântica bem estruturada para a gente poder operar de uma forma correta. Né? E é isso, e eu acho que é um superpoder, né, que o gestor, muitas vezes é o próprio CEO da empresa que está utilizando esse MCP, que ele está... Então, às vezes a gente não se dá conta que, assim como ele vai ter o teu MCP, ele também tem o MCP do RP, que ele usa, da plataforma de marketing, e ele consegue conversar com todos simultaneamente e criar o seu próprio BI, né? E eu acho que essa diferença que você colocou, né? Enquanto que a API basicamente eu peço a informação, ela me dá a informação, o MCP ele tem um quê conversacional, né? Ele seja, basicamente se adaptando ao modelo de linguagem e tudo mais. Ou seja, o que você está querendo dizer é que a gente vai ter basicamente um N igual a 1 de dashboards. Assim, todo mundo vai ter o seu próprio dashboard completamente adaptado ao seu negócio e ele vai pedir mudanças para esse dashboard em tempo real. Exato. E isso muda completamente, né, Jason, a gestão? Completamente. Vai ter o dashboard, mas entendo a informação, imagina que a automação pode tomar decisões baseado na informação, né? Então, o grau de personalização, o grau de automação, ele assim, não tem limite, se parar para pensar. Total. E esse é o grande poder, na minha visão, né? O poder das empresas poderem colocarem o seu DNA interagindo com uma instituição financeira como a nossa, né? Imagina que... Porque é o seguinte, né? Onde que está o centro da operação? Está no banco. Onde que o dinheiro percorre? Onde que o dinheiro circula? É dentro do banco. Então, que é muito diferente de você pegar, extrair um extrato, extrair um extrato de fatura e fazer uma conciliação fora do banco. Completamente diferente, né? Outra coisa é você, em tempo real, interagindo com o seu banco e resolvendo a sua conciliação financeira em tempo real. Uhum. E não deixando lá para o fechamento do mês. A gente está buscando aqui um target que é fechar 95% da conciliação financeira do time financeiro em real time. E os outros 5% serão as críticas que vão aparecendo no meio do caminho, as divergências no meio do caminho que o humano precisa entrar e tratar. E que você pode verbalmente falar, não, isso aqui é tal conta, isso aqui vai para lá. Exatamente. Então é isso. E eu acho que isso, né, exemplificando o que você está falando, fala, pô, olha aqui, cara, estou preocupado com o meu caixa, por favor, me avisa quando meu caixa baixar de tanto, porque eu estou preocupado com isso aqui e aquela nota precisa cair. Então, quando a nota cair, me dá um alerta e já... Esse tipo de conversa que eu teria muitas vezes com o meu financeiro, que teria que fazer esse relatório, eu corto esse caminho e crio uma estrutura. Mas isso que a gente está falando aqui vai acontecer em todos os lugares, né, Jason? Não só na parte financeira, e aí vem para produto, que eu acho que é o ponto aqui. Então, tem muita gente que está desenvolvendo produto e a gente gravou um episódio, depois a gente bota aqui nas notas, saca? Vamos botar nas notas do episódio aqui, o Sakamoto aqui, que é o nosso produtor, ele fica no back-office depois. Se vocês quiserem ouvir o Sakamoto no episódio aqui ao vivo, comentem no episódio que o Sakamoto vem aqui para frente das câmeras. Mas a gente fez um episódio sobre o SaaS e a gente fala muito que tem que ir para a prancheta. A pessoa tem que voltar para a prancheta e repensar o seu produto, que não é só desenvolver com AI, é toda a experiência do cliente, de como o meu produto gera valor, como eu precifico o meu produto, tudo. Qual que é a sua visão, Jason, sobre como que os founders deveriam se preocupar com o produto daqui para frente? Poxa, mais um excelente tópico. Na minha visão, todo founder ou todo líder de empresa deveria estar preocupado em que isso já é uma realidade, já está acontecendo, mas no médio prazo, o usuário que vai estar na ponta não vai mais ser só um humano, ele será um agente. Então, as soluções precisam ser pensadas de tal forma em que vai ter um agente do outro lado interagindo com seus produtos e serviços, né? Então,
se torna ainda mais relevante essa estratégia dos MCPs com uma semântica estruturada, porque o agente que está do outro lado, ou o seu assistente de AI que está do outro lado, ele vai interagir com a sua camada de serviços agênticas e ele vai tentar descobrir, né, usando a semântica, como ele resolve um problema, né, como é que ele interage com seus produtos e serviços. Então, a empresa que ainda está focada só em ter a melhor UX, esperando que o usuário vai resolver tudo na base do clique, certamente vai ter problemas, vai passar por problemas, porque claramente o mercado está demandando este movimento. E foi com este pensar que a gente fez esse movimento dos MCPs, né? Porque a gente percebeu isso, que além de ajudar o cliente a fazer uma altíssima automação, a gente teria agentes interagindo com os nossos produtos e serviços. Se a gente pensar um tempo atrás, sei lá, 10 anos atrás, houve a onda das APIs. Acho que até mais do que isso, né? Mais de 10 anos. Mais, As empresas que não fizeram o movimento das APIs, o que aconteceu? Elas se tornaram legados. As empresas que fizeram esse movimento de abertura de APIs, elas passaram a usufruir de um grande ecossistema de negócios, né? Então, eu faço um paralelo similar com os MCPs, né? Então, de abrir a sua operação para uma linguagem agêntica, porque logo mais as empresas estarão interagindo com agentes e não mais só com humanos. É isso. Né? Esse é o grande ponto, né? Só que, ao mesmo tempo, ao falar disso, né, acho que todas as empresas estão pensando nisso, muitas empresas estão pensando nisso, e daqui a pouco esse assunto vai virar commodity, né? Vai. Aí você fala, tá bom, mas e aí, como é que eu me diferencio, né? Se tudo vai ser API, ou melhor, vai ser MCP, ou a gente vai ter um agente ali interagindo, né? E aí, falando mais da minha indústria, que é a indústria que eu conheço mais, né? Ela vai acabar se diferenciando mais na proposta de valor, no serviço, né? Então, imagina, a gente que é um banco, a operação acontece dentro do banco, o dinheiro está ali. E a gente é especializado e tem uma inteligência de gestão de despesas. À medida que os meus clientes começam a interagir, eu vou aprimorando ainda mais essa inteligência, eu vou aprimorando ainda mais os agentes que estão por trás da nossa plataforma, a ponto de entregar um serviço ultra refinado para o cliente, né? Então, e mais do que isso, né? Gradativamente você vai aumentando a confiança, vai aumentando a resiliência, aumentando a assertividade e mais importante, onde o dinheiro está circulando. Isso somente uma instituição financeira vai conseguir prover, né? Então, acho que é um movimento que, por mais que exista uma comodização, né? Vire um commodity, o DNA da empresa, né? A inteligência é o que você não vira commodity, Não né? vira. Eu posso até fazer um paralelo, por exemplo, empresas que já vêm há décadas trabalhando com, por exemplo, soluções de antifraude, já processaram inúmeros volumes, que já têm modelos preditivos extremamente especializados. Esses modelos que foram construídos durante décadas é um ativo extremamente precioso, né? Para uma empresa hoje construir uma solução de antifraude, ela vai levar muito tempo para chegar nesse grau de maturidade. Então, é um paralelo similar. Perfeito. Então, esse é o tipo de ativo que você não copia, né? Então, nós temos essa clareza, a gente tem esse mindset e a gente acredita muito nesse movimento de abertura, esse movimento de você realmente interagir com essa onda agêntica que o mercado está trazendo. Eu costumo dizer que a gente vai ter, né, 3 baldes, né? A gente vai ter o balde transacional, ou seja, onde circula o dinheiro, no caso uma plataforma bancária e tudo mais. Vai ter o balde da verdade dos dados, que é onde todos os dados vêm, é o teu RP, o teu CRM e tudo mais, e vai ter o balde de fazer tudo isso funcionar junto e automatizar tarefas e atividades, e eu acho que essa orquestração aqui é o que vai permitir às empresas a gerar valor, de fato, de maneira única. E aí o pessoal está falando muito sobre o SaaS sem cabeça, né? O Headless SaaS, que é aquilo que você falou, por mais que eu invista tempo numa interface, numa tabela, num gráfico, nunca vai chegar ao ponto de ser exatamente o que o cara quer. Então, a pergunta aqui é, você acha que a boa parte dos usuários de SaaS daqui para frente vão ser agentes ou vão ser intermediados por agentes? Eu acredito muito, porque a gente já vê isso. O teste que nós fizemos na Conta Simples provou isso, né? À medida em que a gente lançou uma primeira versão, a adesão foi muito grande. Então, ou seja, existe uma demanda e uma necessidade da indústria, né? Então, eu acredito muito que as empresas elas vão ser forçadas pelo próprio mercado a se adaptar. E sim, cada vez mais nós teremos
essas integrações sendo orquestradas por agentes, obviamente com o humano no loop, eu acredito muito nisso, acho que o agente não vai operar completamente sozinho, pode ser que um dia a gente venha a ter uma altíssima especialização, mas ainda assim carece de controles, carece de guardrails, como a gente falou mais cedo, né? Então, eu acredito nesse movimento, sim, e acho que o teste que a gente fez mostrou, né? Pelo fato de que isso ajuda realmente a resolver e personalizar a tratativa de problemas das empresas. Você imagina uma empresa interagindo com RP, por exemplo, quantidade de fluxos que existem, de controles que existem, e você transferindo isso, mantendo isso como é hoje, né? Tendo que clicar num monte de tela, extrair relatório de um lado, de outro. E é difícil para um SaaS também, especialmente um RP, conseguir acomodar todas as demandas de clientes, né? E eu sei que o mercado ainda tem a sua preocupação em, puxa, será que eu vou abrir realmente a operação do meu RP, do meu SaaS aqui ou não? Mas eu acredito muito, Pedro, que o mercado vai dar o tom. É que nem a nuvem, né? Exato. Nunca vou botar meus dados na nuvem. Hoje todo mundo coloca. Exatamente. Né? Então acho que o mercado vai ditar o tom e ele já está ditando, na minha opinião, esse tom, né? A gente tem visto cases fora do Brasil que tem mostrado isso também de forma mais efetiva, né? Então, eu acredito muito. A gente está apostando nisso de forma prática e a gente tem visto isso de forma prática, né? Mas é isso, acho que a indústria vai moldar isso claramente, já está moldando. Jason, o custo de token, que é uma coisa que muito empreendedor está falando, uma coisa é custo de token aí para codar, e o pessoal a gente viu até recentemente grandes empresas aí, peraí gente, vamos reduzir aí, que é uma coisa, mas tem o custo do token quando eu coloco uma plataforma movida por inteligência rodando. E aí tem duas coisas que eu queria te perguntar aqui. Primeiro, como que a gente lida com isso? Esses grandes modelos aí americanos são o caminho? Os modelos chineses, né, que a gente está vendo, Qwen e tudo mais, são uma alternativa para a gente conseguir escalar muitos cenários. Eu vejo muita gente criando seus próprios agentes, os seus próprios modelos e treinando esses modelos numa base de dados robusta, como vocês têm. E muitas vezes inviabilizando o projeto com um LLM super caro e aí indo para um caminho um pouco mais de open source e tudo. Mas como é que você vê essa arquitetura, você que está queimando o token aí todo dia? É isso. Uma ótima pergunta. É interessante essa abordagem, esse ponto que você trouxe, porque não necessariamente você precisa usar o melhor modelo, o modelo mais otimizado, o mais eficiente da indústria para resolver todos os problemas. Então, dependendo do tipo de problema, você pode usar o modelo A, o modelo B, o modelo C. Então, o que a gente faz na nossa arquitetura, a gente tem uma espécie de gateway de modelos LLMs. Então, a depender do problema que precisa ser resolvido, a gente tem uma inteligência para rotear para o uso de uma LLM específica, que ela vai ser mais barata para resolver aquele problema específico. Vou dar um exemplo simples aqui. Nós temos uma funcionalidade de conferência, que inclusive é um agente que vai ser lançado agora nesse mês, de conferência do processo financeiro, que ele, dado uma imagem de uma nota fiscal, ele reconhece essa nota fiscal e faz automaticamente a conciliação dessa nota fiscal de despesa, a despesa que está contida nessa nota, frente a um centro de custo, frente a uma comprovação de despesa. É um componente que, cara, ele faz um trabalho de OCR, certo? Ele identifica o que está ali. Então, eu não uso lá o modelo mais sofisticado da Anthropic, por exemplo, para resolver esse problema. Tem outro modelo específico que eu vou lá e uso para resolver esta situação específica. Então, a gente precisa fazer uma orquestração de modelos para que, obviamente, a gente torne o custo mais no controle, né? O que a gente tem vivido é exatamente isso, tá? Então, dependendo da complexidade, você vai usando um modelo um pouco mais sofisticado. Dependendo se a complexidade é mais baixa, eu uso um modelo que atende aquela complexidade mais baixa. E aí a mecânica de custo, né? O quanto a gente custa, e a gente costuma fazer uma correlação. Se eu tivesse um funcionário, uma pessoa fazendo esse trabalho, esse custo ele é correlato, é menor, maior, como é? Porque parte daí a forma da gente precificar, né? Como a gente vende a solução para o nosso cliente, que obviamente o objetivo é ela ser mais eficiente, né? E salvar tempo das pessoas. Então, o que a gente faz é isso tecnicamente, e claramente, à medida em que a solução ela vai sendo mais adotada pelos clientes, cada vez mais a gente vai lançando novos agentes, o custo ele vai crescendo. E aí a gente passa a ter
outros desafios, né? Então, por exemplo, nessa primeira onda, nós estamos fazendo um trabalho com LLMs públicas, com players da indústria. Só que num segundo estágio, a gente já tem planos de começar a fazer um processo de construção do nosso próprio modelo, o nosso small, né, o SLM, que é o modelo trabalhado por nós, baseado nos nossos dados, na nossa inteligência, para resolver problemas específicos dos nossos clientes, que é o próximo estágio do nosso trabalho, que é a construção de modelos específicos, né? Óbvio que a gente não parte do zero, a gente parte já de modelos construídos, mas numa versão, digamos, enxuta para o problema específico que a gente precisa resolver. E aí ele fica melhor do que provavelmente um modelo caríssimo, porque ele é altamente especializado naquele problema. É óbvio que a gente precisa fazer um investimento, porque aqui na prática o que vai ser? Vai ser investimento em hardware, em GPU, para treinar o nosso modelo, só que à medida que esse modelo está treinado, eu tenho esse modelo disponível na minha infraestrutura para servir o meu cliente. Logo, eu não estou gastando token com uma empresa terceira, né? Mas tem um custo, e a gente precisa fazer um cálculo de ROI disso, porque não é barato também você fazer um treinamento de um modelo. Na verdade, é caro. É caro. E o data center é outro. Mas eu acho que é uma construção de vantagem competitiva, que o pessoal fala muito de vantagem competitiva com IA, né? Porque todo mundo tem acesso aos modelos, todo mundo tem acesso às ferramentas. A maneira como você orquestra e a maneira como você constrói a tua arquitetura e cria modelos proprietários e tal, você vai colocando um stack de diferenciação ao longo do tempo, mesmo que o investimento muitas vezes inicialmente seja alto. Exatamente. Então, é um grande processo, né? Então, a gente está vivenciando tudo isso, aprendendo com tudo isso. Então, cada dia é um aprendizado, né? E aí você vê, a evolução dos modelos, elas são, assim, exponenciais, todo dia, né? E cada vez melhor, cada vez mais eficiente, né? Então, mas é um processo e a gente está nessa jornada. Agora, no mês de julho, a gente lança a primeira versão baseada nos aprendizados dos MCPs, baseados em tudo aquilo que os clientes trouxeram. A gente está lançando um primeiro agente de conferência e que tende a salvar em 95% do tempo dos nossos clientes aí que tem que fazer o fechamento mensal. Então, perfeito. Vai ser um primeiro grande marco para a gente, assim, dessa extrapolação, né? De abrir os MCPs, entender o que o cliente precisa e lançar uma primeira versão de produto baseado nesses feedbacks. Então, muito legal. Eu costumo falar que a gente está na era da remoção da fricção, né? Quanto mais a gente remover fricção para o cliente, mais ele vai ficar com a gente. E agora não é mais no grosso, né? É nos detalhes que a gente vai removendo. Jason, partindo aqui para um público que nos ouve, que é o público empreendedor. Pedro e Jason, né, Rodrigo, que não me escute, decidem abrir uma startup juntos agora. E a gente vai ir forte aqui no mercado de SaaS. Há alguns anos atrás, a gente falava, não, precisa ter um CTO, um cara de negócio, não sei o quê, e aí uma equipe, precisa ter um cara de desenvolvedor, front-end, back-end e tal. Olhando para frente, qual que é a estrutura, como é que a gente montaria a nossa startup? A gente teria um modelo completamente diferente de construção. Você segura o produto sozinho durante quanto tempo? Para o pessoal que está nos ouvindo aqui, eu acho que vale muito a pena a gente falar com quem está na fronteira, porque mudou muito nos últimos 5 anos. A gente está vivendo uma outra realidade. Completamente. O que a gente percebe na prática? A questão do conhecimento e a capacidade crítica, ela se sobressai. É isso. É o que se sobressai. Poxa, mas por quê? Porque agora você tem um instrumento que é a inteligência artificial, que ela te ajuda a resolver vários problemas, ou várias demandas braçais, vamos chamar assim, ou trabalhos repetitivos, né? Poxa, mas isso significa que eu não vou precisar mais ter desenvolvedor de software? Não necessariamente isso. Significa que você tem agora um instrumento que, uma vez o profissional tendo uma capacidade analítica crítica, ele consegue delegar tarefas para esse modelo de AI para construção de software, para construção de estratégia, muitas vezes, marketing. Então, você ganha um aliado no que diz respeito ao trabalho mais operacional, vamos chamar assim. Mas eu costumo até brincar, né, que continua sendo um organograma, né? Obviamente, o humano continua no looping, só que a gente passa a ter um monte de profissionais na equipe que o nome, no final das contas, é um agente ali no final do dia, né? É uma IA que está te ajudando a construir parte da sua empresa.
Então, eu acho que é isso que vem... E a gente tem percebido, né? Os empreendedores que estão 1 ano, 2 anos para cá, eles têm implementado este modelo. Muito. Começam com uma estrutura mais enxuta, com um conjunto de profissionais ali que tem o know-how sobre o assunto, né? As verticais da empresa, e vão construindo a estrutura com agentes, né? Mas, de novo, o humano precisa estar no loop, não tem jeito. E é isso que eu tenho visto. Acho que se a gente fosse, né, o que o Rodrigo não nos discute, mas se a gente fosse abrir uma empresa hoje, uma startup, certamente o caminho que eu seguiria seria um caminho desse, né? Você construir gradativamente a empresa sendo apoiado pela tecnologia, né, pela tecnologia agêntica, pela inteligência artificial, com toda certeza. Mas você acha que nós dois seguramos a empresa juntos até quando? Não acredito que isso seja perene. Tá. Vamos pegar a própria Anthropic. Quantos funcionários a Anthropic tem? Mais de 2.000 colaboradores. Hoje mais de 2. Quase 50% dos colaboradores da Anthropic são engenheiros de software. Uhum. Uma grande parcela são pesquisadores, cientistas, matemáticos, estatísticos, né? Então, ou seja, mesmo a Anthropic, que é uma empresa que vamos chamar assim, é a grande empresa do momento, né, do ponto de vista da inteligência artificial, ela também tem uma estrutura muito grande. Né? Muito grande também, talvez relativo dizer, se fizer essa conta pelo volume de resultado, né? Por colaborador. Então, eu acho que é muito isso, assim, acho que as empresas têm condição de começar, mas à medida que a empresa vai ganhando corpo, estrutura, não tem jeito, ela precisa, né, de uma estrutura humana ali, de pessoas com intelecto, com capacidade crítica, para poder conduzir a empresa. Uhum. Essa é pelo menos a visão que eu tenho hoje. Mas as primeiras versões do produto a gente consegue testar, aprender com o cliente. A gente tem visto, né? Inclusive, vários cases aí de mercado. Vários cases. Muitos. Mas para escalar, eu acho que é uma outra conversa. Os americanos têm falado muito do taste, né? Do bom gosto para você criar o produto, que isso é o input que a gente tem que colocar em tudo, no design do site, no produto, na experiência do cliente. E eu acho que a briga vai ser muito mais nessa sutileza do que na funcionalidade em si daqui para frente, porque a maneira como a gente monta as coisas é o que vai determinar a retenção do cliente, criação da marca. Concordo. E eu acho que é uma briga muito interessante que a gente está entrando e ressignifica os papéis também Por exemplo, quando a gente pensa em inteligência como uma unidade independente aqui, né, que teoricamente o RH até então era o fornecedor da inteligência da empresa, traz as pessoas. Agora a gente consegue inteligência de dois lados, do lado humano e do lado sintético, e o CTO também ressignifica o papel e como que ele gera o valor para o negócio. Totalmente. E é isso, né? Porque precisa orquestrar a empresa, tem estratégia e de novo, acho que é possível. A gente tem visto cases, né? Mas à medida que o case dá muito certo, a empresa vai escalando, você precisa dessa inteligência permeando a estrutura da companhia como um todo, né? E o que você vê, Jason, em termos de memória e contexto? Porque onde você mesmo deu um exemplo, onde o agente quebra e a gente tem que construir do zero. O Jack Dorsey, esses tempos, criou toda uma memória corporativa lá na Block, fez um negócio. Você vê as organizações investindo em memória corporativa em larga escala, e isso é diferente de um data lake tradicional? Como é que a gente pensa em memória corporativa indo para frente? Ótimo ponto. Assim, eu tenho conversado com alguns pares aí de mercado e muitas empresas estão nessa onda, né, de construir ativos de conhecimento usando skills e acervos, né? Vou usar o exemplo do Claude aqui, publicando as políticas, publicando as documentações da empresa, as documentações relevantes em acervos, em skills em que você pode promptar, conversar com essa inteligência e te acelerar uma série de tomadas de decisões. Eu vou dar um exemplo bem simples, muito, muito simples. Comecei na empresa hoje e aí, recebi uma necessidade de visitar um cliente fora do Brasil. Qual é a política de viagens da empresa? Exato. Né? Você prompta, e se você tem esse acervo, você vai receber ali contextualmente o que você precisa fazer. É um exemplo muito simples. Agora, expanda isso para questões mais complexas, como, por exemplo, uma política de segurança da informação, uma política importante do Banco Central, por exemplo, que a gente precisa observar, de compliance que a gente precisa observar. Então,
eu vejo já pares da indústria fazendo esse tipo de movimento. A gente também tem feito esse movimento de criar esse acervo, criar essa memória corporativa, porque isso acelera demais a nossa estrutura, né, de companhia, como ela opera, né, o seu lado operacional. Exato. Nós mesmos temos lá uma iniciativa na Conta Simples que eu tinha uma meta de lançar mais de 100 iniciativas de inteligência artificial corporativamente, como um fruto, como uma iniciativa de forçar o aprendizado da estrutura, todo mundo abraçar, né, o aprendizado, se educar a respeito da tecnologia, mas com o objetivo final de aumentar a nossa produtividade, né? Então, eu vejo com bons olhos, a gente tem feito isso, mas de novo, é gradativo. Nós temos construído um acervo de diversas disciplinas, de diversas áreas. Cada área vai lá e produz o seu acervo e fica disponível corporativamente. E hoje, tecnologicamente, como que você tem resolvido Ótimo. isso? O que a gente basicamente fez foi usar a estrutura do próprio Claude. Então, a gente tem corporativamente o Claude como ferramenta de trabalho. Compartilha skills. Compartilha skills, exatamente. E aí as áreas têm essa liberdade de produzir essas skills. Então, eu vou dar um exemplo. O meu time de marketing montou uma skill para construção de apresentações. Perfeito. Então, toda vez que eu preciso levar uma apresentação para qualquer público, eu uso essa skill. E a apresentação sai bonitinha. É isso aí, viu, Saca? A gente também tá junto aqui nessa. Exato. Então, esse é só mais um exemplo, né? Mas eu vejo muito valor e a gente percebe cada vez mais que isso, nossa, salva tempo pra caramba, assim, essas skills, esse conjunto de acervos que a empresa vai construindo colaborativamente. Você não tem mais agora que consultar lá uma wiki, né? Exatamente. Poxa, como é que eu faço meu pedido de reembolso que tá de uma desatualizada. viagem? Exatamente. Então, é realmente muito, muito eficiente esse modelo. Eu acho também. Eu acredito que isso é o que você falou. Corta o ciclo. Total. Até do colaborador rampar. Um novo colaborador entrou na empresa. Eu consigo embedar, por exemplo, nas skills os meus valores, a minha cultura, como que eu faço as coisas. Eu acho fascinante como que a gente realmente consegue fazer ter um organismo vivo. Ou, por exemplo, o Jason sai e entra o Pedro e eu já sei o que o Jason estava falando com os clientes, onde que ele parou nessa negociação e eu já saio. E eu acho que isso vai ser incrível do ponto de vista de competitividade corporativo também. Totalmente. Eu acho que muitas empresas também nas áreas de vendas, né, têm dado soluções com agentes e usando esse tipo de skill, né, com base nos dados dos clientes, você já dá um contexto pro teu cliente, pro teu colaborador de vendas que vai abordar um cliente ou que vai atender um cliente por um determinado problema. Esse lado contextual é fantástico. Assim. Eu acho muito legal. E, enfim, acho que muitas empresas estão fazendo esse movimento. Pelas conversas que eu tenho com os pares, muitos têm investido nisso. Para a gente terminar aqui, Jason, a gente já está rumando para o final, a gente sempre gosta de terminar com uma dica sua para os empreendedores que estão nos ouvindo. A dica é a seguinte, o pessoal está nos ouvindo aqui Legal. E falando, pô, tô atrasado. O Jason já está fazendo um monte de coisa que eu deveria estar fazendo. Meu produto, eu produzi esse produto há 4 anos, antes desse paradigma. Onde eu começo? Qual que é o primeiro passo, os primeiros passos que eu deveria fazer para mirar esse produto para o novo, para o que vem por aí, para me adaptar, para eu acelerar o meu aprendizado, ouvindo o meu cliente de outras formas? O que você tem de conselho? Puxa, ótima pergunta. Eu vou tentar dividir aqui o que foi a minha jornada de aprendizados, né? Porque, óbvio que num processo como esse a gente acerta, erra, enfim, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer onde estão os erros e evoluir, né? Então, no meu caso, no nosso caso lá na companhia, a primeira coisa que a gente decidiu fazer, não vamos usar a inteligência artificial por um hype, porque o mercado está dizendo que isso é muito bom e tudo mais. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é isso. Então, nós decidimos separar um investimento na ocasião, nós separamos o investimento e dedicamos um grupo pequeno de colaboradores para fazer uma imersão na tecnologia. O que é essa tecnologia? Como ela funciona? Quais são as possibilidades que essa tecnologia permite? O que significa isso em termos de custo, né? Que tipo de investimento? Então, a gente procurou realmente fazer um education, um processo de aprendizado. Foi a primeira coisa. Fizemos isso para a empresa inteira? Não. Para ser muito honesto, nós começamos com um colaborador, Perfeito. Um engenheiro, que era entusiasta do assunto, e a gente investiu muito nesse processo de aprendizado com esse colaborador, depois a gente foi expandindo. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, que a gente tinha muito claro, essa tecnologia só vai ser útil se ela realmente resolver um problema real de cliente. É isso. Uma dor.
Então, nós começamos a capturar conversas com clientes, problemas de clientes que a gente já tinha catalogado e a gente começou a fazer o quê? Testar isso conosco mesmo. Então, veja, a Conta Simples é um banco e, obviamente, tem um time financeiro que também tem que resolver os problemas de despesa. O que a gente começou a fazer? A testar isso internamente. E aí, o que a gente começou a perceber? Puxa, a tecnologia ajuda a resolver muito. A tecnologia, ela ajuda a resolver um processo recorrente, de trabalho manual que os nossos clientes têm e a gente também. Então, a gente começou a testar pequeno dentro de casa e a gente falou, puxa, a tecnologia, ela realmente ajuda a resolver isso. Então, a gente colocou isso num case real, num problema real, antes mesmo de adotar, corporativamente falando, sabe? E aí, depois que a gente percebeu isso, a gente começou sim uma onda, que a gente conseguiu provar na prática, a gente começou uma onda corporativa. Aí a gente fez um contrato com a Anthropic para ter Claude para todo mundo, a gente fez treinamentos, a gente incentivou a empresa inteira a fazer uso, a gente começou a fazer um processo de educação na empresa inteira, porque isso ajuda a gente a capturar uma série de insights, né, e gerar o aprendizado, mas foi literalmente baby steps, né? E com um mantra que eu diria para você que é o seguinte, se a tecnologia não ajudar a resolver um problema, de fato, a gente não vai investir nisso, né? E a gente veio gradativamente. Aí depois veio a história do MCP. Na hora que a gente percebeu que isso realmente ajudava, nosso financeiro conseguia automatizar várias coisas usando MCPs e funcionalidades muito simples, a gente abriu para o mercado, como um primeiro estágio, para ouvir de fato o mercado, ouvir o que os clientes iam trazer usando essa primeira versão que a gente lançou lá em abril, né? E agora nos permite fazer um lançamento muito mais robusto. Então, realmente é uma jornada, né? Mas acho que o ponto-chave aqui são os dois pontos-chave, na minha opinião. É aprender, é estudar, é compreender o que é a tecnologia. Saber o que dá para fazer, o que dá e o que não dá para fazer, o que é possível, o que não é possível. Muitas vezes o não possível o custo pode ser impeditivo, ou realmente para você conseguir manter o agente controlado por uma determinada atividade vai ser muito custoso. Então, a gente fez essa compreensão, né? Profundo estudo sobre o assunto e linkando com problemas reais que a indústria tem, né? Porque a tecnologia, Pedro, ela tem que ser meio. É isso. Ela não tem que vir em primeiro lugar. É isso. Ela tem que vir como algo que resolve uma dor real da indústria. Do contrário, vira uma paixão, vira... Uma solução em busca de um problema. Exatamente. Steve Jobs já dizia isso, né? É isso. Então, a gente percorreu este caminho. Não foi, obviamente, simples, a gente teve que investir, a gente cometeu vários erros no meio do caminho, vários aprendizados, mas se eu pudesse resumir, eu resumiria nesses dois pilares. Muito bom. Muito aprendizado, estuda, entende o que é a tecnologia e tenta conectar isso com problemas reais. Perfeito. Se você conseguir juntar as duas coisas, você realmente está fazendo um uso adequado da tecnologia. Exato. E muita atenção para o segundo ponto aí que o Jason falou, porque é ali onde o pessoal geralmente peca muito, que, é legal, é bacana, mas e aí? O que o cliente ganha com isso? Eu acho que é por aí. Jason, para quem está te ouvindo aqui, quem te escutou até agora e gostaria de, usar o MCP lá do Conta Simples, e 2, entrar em contato contigo, bater o papo, simplesmente mandar uma mensagem para ti, como é que o pessoal faz? Bom, primeiro, pode me encontrar no LinkedIn, né? Acho que a gente... procurem lá por Jason De Luca, na Conta Simples, vocês vão me achar lá. E no caso do Claude, basta acessar o nosso site, né? A gente tem lá já uma chamada exclusiva para o Claude. Você entra, cadastra a sua empresa ou cadastra lá o seu interesse. Isso entra num processo de fila, né? De onboarding que a gente responde depois do cliente ou o interessado, a gente entra em contato para fazer os primeiros passos ali. Apesar que já tem toda uma documentação de como fazer e tudo mais, é um produto para clientes, né? Então, obviamente, você precisa ser cliente para poder usar o produto. Mas, enfim, acho que mesmo não sendo... esse nosso conteúdo, né, todo o portal que a gente tem para esse produto de MCPs, ele já está autoguiado, mas ainda assim o nosso time entra em contato para poder entender o interesse e tudo mais. Então, acho que esses são os dois. Para falar comigo pelo LinkedIn. Boa. E do ponto de vista do MCP, é só procurar o site da Conta Simples que vai estar fácil de achar. Show de bola. Muito obrigado, Jason, pela sua participação. Foi muito legal. E obrigado a você que nos escutou até agora. Espero que você, assim como eu, tenha tirado vários insights desse episódio, dessa conversa. E o mais importante, que a gente sempre lembra, é o que você faz com os insights. Você tem que aplicar na prática, senão ele vai morrer, né, quando acabar esse episódio. Se você gostou e você quer compartilhar, você quer comentar, não deixe de marcar a gente nas mídias sociais, marca Ace Ventures, Exame, o Jason. A gente gosta de colaborar, de discutir, de debater.
Segue a gente lá no YouTube, no Spotify, se você ainda não segue a gente. E espero ver você no próximo episódio. Obrigado e até a próxima.